Olá pessoal, sou a psicóloga Natana e neste vídeo nós vamos falar como ter mais paciência com os nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos. E eu sei que a gente se divide em muitas demandas, tanto demandas deles quanto para dar conta do restante da nossa vida, porque de fato crianças pequenas exigem muito de nós. Então vamos lá! Uma questão que eu gosto de sempre falar para os pais é que as coisas elas são muito mais difíceis quando a gente olha apenas da nossa perspectiva adulta. Então, por exemplo, quando eu olho a casa toda bagunçada, eu que gosto de organização, que sou bem perfeccionista com as coisas, que já tenho uma mente que acaba muitas vezes sempre vendo primeiro o que não está bom do que aquilo que está bom, que é algo que eu luto há muito tempo para ressignificar dentro de mim, porque também me afeta enquanto pessoa, não só na minha maternidade. Mas quando eu olho dessa perspectiva, assim, a sala tá toda bagunçada, cheia de brinquedos, sofá que eu gosto de manter limpo, tá com várias coisas derramadas, enfim. É claro que isso vai me deixar muito mais estressada, irritada e, consequentemente, esse meu estado vai afetar na forma que eu posso tratar o Pedro. Mas quando eu paro para olhar a perspectiva da criança, especialmente do meu filho, eu consigo enxergar outra dimensão que me ajuda a ter muito mais equilíbrio emocional para lidar com as demandas dele. Então, por exemplo, quando eu olho, o Pedro está se divertindo, ele construiu na sala uma oficina mecânica, que é algo que ele gosta, que faz sentido para ele, é a infância dele, serão as memórias afetivas que ele vai carregar desse momento. Um dia eu vou sentir falta dessa sala bagunçada. Eu automaticamente me conecto com outro estado emocional, porque quando a gente olha as coisas da perspectiva da criança, nós conseguimos ter uma outra compreensão e uma compreensão muito favorável, muito mais inclusive saudável para lidar com as demandas que fazem parte de uma escolha que a gente teve, que foi de ter filhos, de ter uma criança em casa. Então, isso serve para muitas coisas. Por exemplo, quando eu olho assim, todo dia eu tenho que fazer almoço, e às vezes eu começo a manhã atendendo, daí eu saio do atendimento, tenho que ir correndo fazer almoço, cuidar do Pedro e roupa para lavar, enfim. Quando eu olho só a correria que essa situação me traz, obviamente que eu fico também mais irritada, mais instável emocionalmente. Mas quando eu olho para a comida que eu tenho que fazer todos os dias para ele, como um ato de amor, de afeto, de nutrir o corpo dele, quando eu percebo o quanto que ele é saudável graças a esses meus cuidados, e claro, né, uma série de outros fatores, mas eu sei que isso pesa muito, porque o Pedro é uma criança que fica muito pouco doente, ele nunca tomou antibiótico ainda. Ele, inclusive, esse ano ficou doente uma única vez, uma gripe, depois não deu mais absolutamente nada nele. Isso que a gente já está em agosto, então é uma frequência excelente se a gente pensar para uma criança que está na fase dos 2 anos, que é uma fase que o sistema imunológico ainda está se fortalecendo, ainda está sendo exposto a muitas coisas pela primeira vez. Então, eu fico muito feliz com isso e isso vai me dando forças para olhar para aquele almoço não só como um almoço, um trabalho, mas como algo muito maior que eu estou fazendo pela vida dele, pela nossa família, por alguém que eu amo tanto. Da mesma forma, as roupas. Que bom que eu posso estar aqui na minha casa cuidando das roupas dele, da rotina dele, porque inegavelmente, gente, eu sei que cada realidade é uma realidade, mas ninguém vai ter muitas vezes a sensibilidade, inclusive a motivação de fazer pelos nossos filhos o que a gente é capaz de fazer pela conexão que nós temos com eles. Então, eu, ao invés de muitas vezes me prender a esse pensamento de lamentações das dificuldades do dia, eu busco me agarrar muito nessa lógica do quanto que faz diferença o que eu estou fazendo por ele, o quanto que eu vejo que beneficia a vida dele, a minha, quanto que é um privilégio viver essas coisas e que no fundo é sobre isso a nossa vida, é sobre as nossas conexões, é sobre o quanto que a gente pode estar com quem a gente ama, porque de nada adianta a gente também viver uma vida frenética atrás de coisas que são para preencher o nosso ego, mas que nos colocam numa solidão emocional. Então,
Eu busco muito quando eu me vejo indo para esse movimento, e é o que eu quero recomendar nesse vídeo, porque inclusive eu não falo isso só como mãe, como quem está vivendo na pele, mas também como psicóloga. Eu sei o quanto que isso faz diferença na vida das pessoas que eu acompanho, que a gente cada vez mais possa se conectar com essa outra perspectiva, porque tudo é possível ser visto, percebido de muitos ângulos. E a gente precisa treinar a nossa mente para enxergar de ângulos que são mais favoráveis para o nosso estado emocional. Então, se eu posso viver um dia irritada, olhando tudo de uma maneira nociva, ou eu posso escolher enxergar as coisas dentro dessa perspectiva de que é uma criança, do que está representando para ela, do que está representando inclusive para a minha evolução pessoal, porque eu também sei que a vida que eu tinha antes, de estar sempre à minha disposição, no sentido de fazer minhas coisas a hora que eu queria, quando eu queria, como eu queria, também me colocava muitas vezes nem aproveitar adequadamente as coisas. Eu e o Gabriel, a gente tinha muitos momentos para passar juntos, mas a gente passava sendo escravos da casa. Hoje em dia a gente tem pouco tempo, mas quando a gente tem, a gente aproveita cada minutinho, na maioria dos dias. Então, é muito sobre também a oportunidade que a gente tem nessa fase de se transformar em pessoas melhores, que também é a ideia da vida, a gente evoluir. Tá bom, gente? Se vocês gostam do meu conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, recomendar ele para outros pais, porque no fundo a gente está no mesmo barco e eu vejo que a ideia é justamente que essas trocas fortaleçam cada vez mais. Inclusive no meu Instagram eu também posto diariamente a minha rotina com o Pedro, várias percepções, aprendizados, orientações, porque também estou nesse lugar de fala enquanto psicóloga, para quem tiver interesse. Então é @moods.com.br e eu espero vocês também por lá. Um abraço e até o próximo vídeo.